Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje chegamos ao episódio 07 final da nossa série Gênesis, a história de José. E eu quero que você entenda por que essa história é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Porque José não é apenas um jovem que teve sonhos. José é o retrato de como Deus trabalha nos bastidores quando a vida parece injusta. José é a prova viva de que a traição humana não consegue cancelar a providência divina. E mais ainda, José nos ensina que o sofrimento, não importa quão injusto seja, pode desenvolver um firme caráter em nós, se nós permanecermos com Deus no meio da dor. A história de José começa dentro de uma casa complicada. Jacó, agora já chamado Israel, tem muitos filhos, mas José é o filho da velhice, e além disso, é filho de Raquel, a esposa mais amada. E Jacó comete um erro que já havia ferido a própria infância dele: favoritismo. Ele ama José de um jeito que os irmãos percebem. Ele dá a José uma túnica especial, um sinal visível de preferência. E quando uma família transforma amor em competição, a inveja cresce como fogo em palha seca. José é jovem, e Deus começa a falar com ele por sonhos. Ele sonha com feixes de trigo se inclinando diante do feixe dele. Depois sonha com sol, lua e estrelas se inclinando. José conta, e isso aumenta ainda mais o ódio dos irmãos. Aqui já aparece uma tensão que muita gente vive hoje: quando Deus coloca uma promessa sobre você, nem todos ao seu redor vão celebrar. Alguns vão interpretar como ameaça. Outros vão chamar de arrogância. Outros vão tentar cortar o futuro antes que ele cresça. E por isso esta história prende tanto, porque ela fala de família, de rejeição, de injustiça e de propósito. Chega o dia em que José é enviado para encontrar os irmãos no campo. Eles o veem de longe e conspiram. Eles dizem: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver no que dão os sonhos dele. Repare na frieza. O ódio tenta assassinar não apenas a pessoa, mas o destino. Rúben tenta impedir o assassinato e sugere que o joguem numa cisterna vazia, planejando resgatá-lo depois. José é despido da túnica e atirado num buraco. E aqui você já sente o que a Bíblia quer te ensinar. Há buracos que você não cavou. Há quedas que não foram seu erro. Há momentos em que você faz o certo, mas sofre o errado. José não está na cisterna porque adulterou, roubou ou traiu. Ele está ali porque foi odiado. Enquanto isso, os irmãos se sentam para comer. Esse detalhe é brutal. Eles conseguem comer enquanto o irmão está num buraco. A consciência, quando endurece, consegue celebrar sobre a dor do outro. Então aparece uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá sugere uma ideia que parece menos pior, mas continua sendo pecado: vamos vendê-lo. Não derramaremos sangue, porque ele é nosso irmão. José é vendido como escravo. E para completar a mentira, os irmãos sujam a túnica com sangue de animal e levam ao pai, que acredita que José foi devorado por uma fera. Jacó se rasga em luto e desce a um sofrimento profundo. Aqui está uma das primeiras pistas do divino nessa história: Deus não impede todas as maldades que os homens cometem, mas ele não perde o controle da história por causa delas. Isso não é dizer que Deus aprova o mal. Deus odeia o pecado. Mas Deus é tão soberano que consegue conduzir um propósito mesmo quando pessoas fazem escolhas perversas. A venda de José é pecado humano real, e ao mesmo tempo é o começo de um caminho que salvaria muitas vidas no futuro. José chega ao Egito e é comprado por Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O texto diz uma frase simples que se repete como coluna de sustentação: o Senhor era com José. Essa frase muda tudo. Porque a presença de Deus não se limita ao templo, nem depende de geografia. José não está na terra prometida. Ele está em território estrangeiro. Ele não está livre. Ele é escravo. E ainda assim Deus está com ele. Se você acha que Deus só está com você quando as coisas estão em ordem, José quebra essa mentira. Deus também está com você no lugar que você não escolheu. José trabalha com excelência. Ele não usa a injustiça como desculpa para viver de qualquer jeito. Ele honra a Deus no oculto. Ele administra a casa de Potifar e próspera. Potifar percebe e coloca tudo nas mãos de José. Só que a história vira de novo. A mulher de Potifar deseja José e tenta seduzi-lo. Ela insiste dia após dia. José poderia pensar: ninguém vai ver. Eu mereço um alívio.
Eu estou sozinho. Eu fui injustiçado. Mas José responde com uma frase que revela seu caráter. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Note que ele não diz apenas pecar contra Potifar, ele diz pecar contra Deus. Ele vive diante do olhar de Deus, mesmo quando ninguém mais está olhando. Essa parte é uma lição poderosa para o nosso tempo. O mundo trata pureza como ingenuidade. A Bíblia trata pureza como força. O mundo trata fidelidade como atraso. A Bíblia trata fidelidade como proteção. José foge e deixa seu manto na mão dela. E então acontece o que frequentemente acontece com quem escolhe o certo. Ele é acusado injustamente. A mulher usa o manto como prova, inventa uma história e acusa José. Potifar, tomado pela ira, manda José para a prisão. E aqui chegamos ao terceiro ponto central: José é atirado na prisão. E isso precisa entrar no coração. José foi vendido como escravo e depois preso injustamente. Ele não caiu uma vez. Ele caiu 2 vezes. Ele não sofreu uma injustiça só. Ele sofreu uma sequência. Isso é o que torna José tão real para tanta gente. Porque muitas pessoas dizem: eu aguentaria uma queda, mas eu não aguento cair de novo. Eu não aguento fazer o certo e ser punido. Eu não aguento tentar recomeçar e ser jogado para trás. José foi jogado para trás, e mesmo assim Deus não o largou. Na prisão, de novo, o texto diz que o Senhor era com José. O carcereiro confia nele. José administra presos. Ele continua sendo fiel no lugar mais improvável. Isso nos ensina uma chave espiritual. Caráter não é o que você faz quando a vida te aplaude. Caráter é o que você faz quando a vida te tranca numa cela. Então 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro, são presos. Eles têm sonhos perturbadores. José percebe a tristeza deles e pergunta. Eles contam os sonhos. José responde algo que revela sua espiritualidade. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me. José não se coloca como dono do domingo. Ele aponta para Deus. Ele interpreta: o copeiro seria restaurado em 3 dias, o padeiro seria condenado. E tudo acontece como José disse. José pede ao copeiro um favor: lembra-te de mim quando estiveres bem e fala por mim a Faraó. O copeiro promete. Mas quando é restaurado, ele esquece. E aqui entra outra dor que muita gente conhece. Além de injustiça, há esquecimento. Além de prisão, há abandono. Além de acusação falsa, há pessoas que te devem gratidão e viram as costas. José fica mais tempo preso. E essa parte também forma caráter. Aprender a não depender do homem para não quebrar quando o homem falha. Agora a história chega num ponto que muda tudo. Faraó tem sonhos que ninguém consegue interpretar. Sonha com vacas gordas e vacas magras, com espigas boas e espigas queimadas. Os magos falham. E então o copeiro se lembra de José. Ele diz a Faraó que há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José é chamado, barbeado, trocado, levado à presença do homem mais poderoso do Egito. Imagine a virada, do fundo da prisão para o palácio em poucas horas. Mas repare, José não chega arrogante. Ele diz: isso não está em mim, Deus dará resposta favorável. José interpreta: os 2 sonhos são um só. Virão 7 anos de grande abundância e depois 7 anos de fome severa. Ele não apenas interpreta. Ele propõe um plano de administração: escolher um homem sábio, ajuntar parte da produção nos anos bons, armazenar e distribuir nos anos maus. E aqui está o 4º ponto: José é chamado para administrar o Egito. Faraó reconhece que há Espírito de Deus nele e coloca José como governador, abaixo apenas do próprio Faraó. José recebe vestes novas, anel, autoridade, um novo nome egípcio, e se casa com Azenate. Ele tem 2 filhos, Manassés, dizendo que Deus o fez esquecer o trabalho e a casa do pai, e Efraim, dizendo que Deus o fez frutificar na terra da aflição. Esta frase é uma das mais fortes da vida de José: frutificar na terra da aflição. Não é frutificar na terra do conforto. É frutificar no lugar onde ele sofreu. Isso é maturidade espiritual. Deus não apenas tirou José da dor. Deus fez a dor produzir fruto. E a fome vem, exatamente como Deus revelou. Ela atinge muitas terras, inclusive Canaã. E então acontece um reencontro que parece impossível.
os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento. José os vê. Eles não o reconhecem. Mas ele os reconhece. E aqui chegamos ao quinto ponto: José e seus irmãos se encontram no Egito. Esse trecho é de tensão e profundidade. José poderia se vingar. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Ele poderia humilhá-los, prendê-los, fazê-los sentir a mesma dor. Mas José escolhe um caminho mais difícil. Ele testa o coração deles. Ele quer ver se houve arrependimento, se houve mudança, se ainda são os mesmos homens capazes de vender um irmão. José os acusa de espionagem, fala duramente, prende-os por um tempo e retém Simeão. Ele pede que voltem com o irmão mais novo, Benjamim. Os irmãos ficam em desespero. Eles lembram do que fizeram com José e dizem: certamente estamos sendo punidos por causa do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando ele nos implorava, e não ouvimos. Repare nisso, o passado volta. O pecado enterrado não morre, ele espera para ser confrontado. E o sofrimento começa a produzir consciência. Eles não percebem que José entende a língua deles, e José se afasta para chorar. Ele não é um homem de pedra. Ele é um homem com cicatrizes. Mas ele não deixa a cicatriz virar vingança. Eles voltam para Canaã com alimento e com a ordem de trazer Benjamim. Jacó resiste, porque já perdeu José e teme perder Benjamim, filho de Raquel. Mas a fome aperta. Então Judá dá uma palavra que mostra mudança. Ele se oferece como garantia. Ele diz que se responsabiliza pelo irmão. Isso contrasta com Judá de antes, que sugeriu vender José. Agora ele assume peso. Isso é arrependimento prático. Antes de prosseguir, precisamos entrar no segundo ponto que você pediu para basear este roteiro, porque a Bíblia faz algo curioso no meio da história de José. Ela interrompe a narrativa e apresenta um capítulo inteiro sobre Judá e Tamar. Muita gente lê rápido e não entende. Mas isso tem propósito. Judá se afasta dos irmãos, toma mulher cananeia, tem filhos. Um de seus filhos se casa com Tamar, mas morre por maldade. Segundo a lei da época, outro filho deveria gerar descendência para preservar a linhagem, mas ele também age mal e morre. Judá promete dar o terceiro filho quando crescesse, mas não cumpre. Tamar fica presa numa injustiça. Então ela toma uma atitude ousada, se disfarça, e Judá acaba se envolvendo com ela sem reconhecer quem é. Depois, quando a verdade aparece, Judá é confrontado e diz uma frase decisiva: ela é mais justa do que eu. Esse capítulo é desconfortável, mas revela algo importante: a família de onde viria a promessa não é uma família perfeita. Deus não escolheu uma linhagem por merecimento moral. Deus conduz a história apesar da falha humana. E mais ainda, desse episódio nascem Pérez e Zerá, e de Pérez viria, mais tarde, a linhagem de Davi, finalmente, do Messias. Isso é uma pista do divino que humilha o orgulho humano. Deus escreve redenção em cima de histórias quebradas. Ele transforma a vergonha em caminho de salvação. Isso não é licença para pecar. É evidência de misericórdia e de providência. Voltando à história principal, os irmãos descem de novo ao Egito, agora com Benjamim. José os recebe com banquete, mas arma um teste final. Ele manda colocar seu copo de prata no saco de Benjamim e depois envia guardas para acusá-los de roubo. O copo é encontrado com Benjamim, e o veredicto seria escravidão para ele. É aqui que o coração dos irmãos aparece. Eles poderiam dizer: que pena, outro irmão perdido, e voltar para casa. Mas eles não fazem isso. Judá se adianta e faz um dos discursos mais emocionantes de Gênesis. Ele conta a história do pai, a dor de Jacó, o amor por Benjamim. E então ele diz: toma-me a mim por escravo no lugar do menino. Deixa o menino ir. Eu não posso voltar e ver a dor do meu pai. Nesse momento, José não aguenta. Ele manda todos saírem, chora alto e se revela: eu sou José. Meu pai ainda vive. Os irmãos ficam aterrorizados. E com razão. Eles esperam juízo. Eles esperam vingança. Mas José faz algo que só é possível quando alguém foi moldado por Deus na dor. Ele perdoa. Ele diz: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele repete: fostes vós que me enviastes? Não. Foi Deus. Isso é uma das declarações mais profundas sobre providência em toda a Bíblia.
José não está negando o pecado dos irmãos. Ele não está dizendo que foi certo vendê-lo. Ele está dizendo que Deus foi maior do que o pecado deles. Ele está dizendo que, por cima da maldade humana, havia uma mão divina conduzindo para salvar muitos. Essa é a lente espiritual que transforma sofrimento em caráter e amargura em missão. José abraça Benjamim, chora, beija os irmãos e fala de paz. Ele manda buscar o pai. E aqui chegamos ao sexto ponto. A família de Jacó muda-se para o Egito. José orienta que tragam tudo, porque a fome ainda duraria anos. Faraó também se agrada e oferece a terra de Gósen. Jacó, ao ouvir que José está vivo, primeiro duvida. Depois vê as evidências e diz: basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Essa viagem é o fechamento de um ciclo. O pai que chorou sem consolo agora é chamado para consolo. Mas observe, Jacó não toma essa decisão sem buscar a Deus. Ele oferece sacrifícios, e Deus lhe fala: não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo e certamente te farei tornar. Essa promessa é crucial, porque prepara a história do Êxodo. O Egito não seria o fim, seria uma etapa. Deus não estava mudando de plano, estava aprofundando o plano. Jacó desce com filhos, netos, toda a casa. José encontra o pai, se lança ao pescoço dele e chora muito tempo. É uma cena que mostra como Deus pode restaurar aquilo que parecia morto. Mas também mostra algo real: o reencontro não apaga o passado, ele redime o passado. As cicatrizes continuam, mas agora têm sentido. Agora servem de testemunho. José apresenta sua família a Faraó. Eles se estabelecem em Gósen. Israel vive ali, e a família cresce. Esse detalhe é profético. Aquilo que começou com um homem chamado Abraão agora se torna um povo em formação. Mesmo em terra estrangeira, Deus multiplica. A promessa continua viva. Chegamos então ao sétimo ponto. Jacó e José morrem no Egito. Jacó envelhece e chama José. Ele faz José jurar que o sepultaria na terra de seus pais, em Canaã. Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, e cruza as mãos, dando a primazia ao mais novo, repetindo um padrão bíblico de Deus agir além das expectativas humanas. Depois Jacó abençoa seus próprios filhos, profetiza destinos e mostra que Deus não trata a história como acaso. Ele morre, e o Egito faz luto. O corpo é embalsamado, e José leva o pai para sepultar em Macela, na terra prometida. É como se a fé dissesse: mesmo morrendo no Egito, nós pertencemos à promessa de Deus. Depois do enterro, os irmãos de José ficam com medo. Eles dizem: e se José agora se vingar, já que o pai morreu? Isso revela como a culpa ainda os perseguia. E então José dá uma das frases mais famosas e mais libertadoras de toda a Escritura: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José chora e os consola. Por fim, José envelhece no Egito. Ele vê filhos e netos. Antes de morrer, ele diz algo que liga Gênesis ao futuro: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José faz os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos quando saíssem. José morre, é embalsamado e posto num caixão no Egito, aguardando o dia do cumprimento. Esse detalhe é poderoso: José morre com os olhos na promessa. Ele não viu o Êxodo, mas creu nele. Ele não saiu do Egito, mas deu testemunho de que Deus tiraria o povo. Isso é fé geracional, fé que ultrapassa a própria vida. Agora, vamos trazer tudo isso para as pistas do divino na sua vida, de forma direta e prática. A história de José ensina que sofrimento injusto pode formar caráter firme. José aprendeu fidelidade como escravo e integridade como tentado. Aprendeu paciência como preso e sabedoria como governante. Se Deus tirar você da dor cedo demais, talvez você chegue ao destino sem estrutura. José não foi preparado em sala confortável, foi preparado em fornalha. E isso não significa que Deus gosta do seu sofrimento. Significa que Deus não desperdiça sofrimento quando você permanece com ele. A história de José ensina que Deus pode estar presente no processo, não apenas no resultado. O Senhor era com José na casa de Potifar e também no cárcere. Se hoje você está numa fase em que tudo parece prisão, essa frase precisa te sustentar: Deus também está aí.
A presença de Deus não depende do seu cenário, depende da fidelidade dele. A história de José ensina que pureza e coragem custam caro, mas preservam a alma. José perdeu a liberdade por não ceder. Isso parece injusto. Mas ele preservou algo maior: a comunhão com Deus e a integridade interior. Há pecados que prometem alívio e deixam algemas invisíveis. José escolheu a fuga e, mesmo preso, permaneceu livre por dentro. A história de José ensina que Deus pode virar a página sem apagar sua humanidade. José chorou. Chorou ao ouvir os irmãos, chorou ao ver Benjamim, chorou diante do pai. Ser forte não é não chorar. Ser forte é não deixar o choro virar vingança. A história de José ensina que perdão não é fraqueza, é governo espiritual. José tinha poder para destruir. Ele preferiu salvar. Ele não negou a dor, mas enxergou o propósito. Perdoar não significa dizer que foi pouco. Significa entregar o direito de vingança a Deus e escolher não se tornar igual a quem feriu você. A história de José ensina que Deus trabalha com linhas paralelas. Enquanto José desce ao Egito, Judá passa por queda e confrontação. Enquanto um é moldado na integridade, outro é quebrado na culpa. E no fim, ambos são parte do mesmo plano, porque da linhagem de Judá viria o rei, e por meio de José viria o sustento que preservaria essa linhagem viva. Você pode não entender porque Deus está fazendo certas coisas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em pessoas diferentes, mas Ele está conduzindo um desenho maior. E para a fé cristã, tanto católica quanto evangélica, há ainda uma leitura que ilumina tudo. José é uma figura que aponta para Cristo. O filho amado rejeitado pelos irmãos, vendido por moedas, humilhado injustamente, tentado e inocente, lançado ao sofrimento, e depois exaltado à direita do poder, tornando-se fonte de pão para as nações, e finalmente oferecendo perdão aos que o traíram. José não é Jesus, mas a história dele prepara o coração para entender o Evangelho. Deus transforma a rejeição em redenção. Então eu quero terminar este episódio com uma pergunta que pode mudar o modo como você interpreta sua própria dor. E se aquilo que hoje te parece uma cisterna for, na verdade, o começo de uma rota de providência? E se a prisão que você não mereceu estiver formando em você a maturidade que sua promessa vai exigir? E se Deus estiver te ensinando a administrar, a servir, a perdoar e a confiar, antes de te colocar em lugares maiores? José nos deixa uma mensagem final: Deus não é pego de surpresa. O mal existe, a injustiça é real, mas o Senhor continua escrevendo a história. E quando você decide permanecer fiel, o sofrimento não destrói você, ele constrói em você um caráter firme. Que Deus te dê a fé para não se tornar amargo, a coragem para não se vender por atalhos, e a visão para perceber que, mesmo nos bastidores, o Senhor está com você. Aqui termina a nossa série Gênesis. E se você acompanhou até aqui, você não ouviu apenas histórias antigas. Você ouviu pistas do divino sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, e sobre como a graça conduz a história rumo à redenção. Que o Senhor abençoe sua vida e faça de você alguém que, como José, consiga dizer um dia: o mal tentou me destruir, mas Deus transformou em bem.